Olá pessoal, mais uma vez com o projeto Lendo e Aprendendo. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Antes de começar a ler literalmente o texto, é um texto bastante, digamos, escandaloso. O apóstolo Paulo literalmente fala de um escândalo, de uma imoralidade que acontecia na comunidade, na igreja de Corinto. É muito interessante, assim como em diferentes partes a Bíblia não esconde a maldade humana, mas a trata, a confronta, e há um convite explícito de arrependimento diante desses casos. Olha só o que estava acontecendo na cidade de Corinto. Vou ler 1 Coríntios capítulo 5. Agora, estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. E agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Antes de continuar a leitura aqui, li versículo 1 ao versículo 5. Notem que o apóstolo Paulo literalmente está condenando, obviamente, essa imoralidade sexual, mas ele está também aqui colocando um ensinamento a respeito do que chamamos de excomunhão. A palavra excomunhão em si diz respeito a deixar alguém de fora da comunhão do altar ou da Santa Ceia, deste momento com Deus, desta unidade, desta união na fé. E quando o apóstolo Paulo ele orienta o pessoal a expulsar ou a excomungar essa pessoa, ele está deixando claro o erro que ela está cometendo. E quando ele diz entregar a Satanás, na verdade, declarar isso, né? Porque se alguém não está na unidade, na comunhão com Jesus, ou está com Deus, ou está longe de Deus. E longe de Deus está na condenação. Por isso que ele usa essas palavras duras, né? Na nossa época, no nosso presente momento, é praticamente politicamente incorreto querer separar alguém, julgar, determinar, excomungar. Mas a Bíblia aqui coloca essa necessidade. E vocês vão ver que logo adiante ele coloca essa necessidade com a expressão de que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou algo do tipo, uma batata podre apodrece todas as demais. Vejam como está escrito, diz assim, no versículo 6 e seguintes, lendo da Bíblia. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa? Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Muito bem, dando uma paradinha aqui, notaram? Eu comentei antes que ele usaria esse exemplo do um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Usei o exemplo de que uma batata podre acaba apodrecendo as demais.
Mas apenas para que vocês entendam a referência à Páscoa. A festa da Páscoa do Antigo Testamento era também junto com a festa dos pães sem fermento. Eles utilizavam nesta festa, nesta época, nesta tradição, pães sem fermento. E aqui ele traz essa comparação, né? Sem o fermento do pecado, com a comparação com o pecado. E convidando então a tratar esses pecados públicos de maneira pública, falando então dessa excomunhão, dessa imoralidade que estava acontecendo na cidade de Corinto. Versículo 9 continua dizendo assim: na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam de sair desse mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Bastante difícil essa aplicação do apóstolo Paulo aqui nesse trecho, né? Porque a gente lembra que Jesus tinha refeições com os pecadores e quando confrontado, Jesus disse assim: olha, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, e ele justificava assim a presença dele entre os pecadores. E Paulo, na verdade, então explica: olha, eu não estou dizendo que vocês devem se afastar das pessoas imorais, porque se vocês tivessem que fazer isso, teriam que sair do mundo. Mas aí ele diz: o que eu estou falando aqui é que o que não pode é uma pessoa se dizer de Jesus e viver obstinadamente no pecado. Isso não pode. Uma coisa é a pessoa não crer e estar distante, outra coisa é a pessoa dizer que crer, mas literalmente vive contrário à palavra de Deus. Isso não pode, ele disse assim, isso é uma imoralidade e isso deve ser cortado da comunhão cristã. E os versículos seguintes, 12 e 13, terminam o capítulo 5 dizendo: afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Muito bem, assim terminamos o capítulo 5 de 1 Coríntios, tratando de um assunto bem específico que Paulo condena e fala então dessa necessidade da excomunhão. Para entender um pouco mais sobre excomunhão, convém também ler o texto de Mateus, capítulo 18, especialmente os versículos 15 a 20. Mas aqui sobre 1 Coríntios, capítulo 5, eram esses os destaques que gostaríamos de fazer. Lendo e aprendendo. Terminamos por aqui o capítulo 5. No próximo áudio vamos para o capítulo 6. Até mais.